Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um CTA Podcast. E é isso aí, gente. Vamos conversar um pouquinho hoje. Nós temos uma convidada muito especial no dia de hoje, que é a doutora Emily Rogaciano. Falei certo, né, Emily? Falou sim. Advogada na área trabalhista, especialista nessa área de direito trabalhista, né? E o tema que a gente vai estar abordando hoje um pouquinho com vocês, gente, é um tema que a gente já vem falando de forma bastante recorrente aqui no canal, que trata sobre acidente de trabalho, né? E às vezes a gente fica avaliando, puxa, quantas consequências tem, né, um acidente de trabalho, a forma como o acidente de trabalho ele pode efetivamente estar trazendo consequências, mas a gente vai abordar aqui quais são as consequências na área trabalhista. Exatamente. Né? Então, Emily, seja muito bem-vinda. Se Obrigada. quiser te apresentar, falar um pouquinho de ti aí para o pessoal te conhecer também, né? Todos aqui já me conhecem, sabem que eu sou o Alexander, mas vamos lá, fala um pouquinho de ti aí, querida. Eu sou advogada trabalhista, né? Atuo há mais de 10 anos nessa área. Sou mãe, eu acho que essa é a minha nova missão, mais nova missão. Sou mãe de uma menininha de 1 ano e 8 meses, a Paola. Sou sócia do escritório SCBS Advocacia e Consultoria. E a minha área específica de atuação é não só em litígio, mas em compliance trabalhista, né? O objetivo hoje central dos novos tempos é a gente tentar trazer a ideia de prevenção de litígios, prevenção de problemas, trabalhar com o objetivo de cercar a empresa de cuidados para evitar demandas realmente judiciais. E uma coisa interessante que tu falou agora aqui, né? Sou mãe. Puxa, eu sou pai. E eu pergunto, quem que não é alguma coisa hoje, né, Emily? A gente é pai, a gente é mãe, a gente é filho. Exatamente. Nós temos família em casa. E eu digo isso por experiência, pela minha área de atuação, né? Trabalho, a gente atua com segurança do trabalho, né? Uma das premissas que a gente sempre fala muito para as pessoas: cuidem, proteja-se, use os EPIs, siga as recomendações. Por quê? Porque num acidente de trabalho e num óbito, quem mais vai sofrer é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho. A gente quer voltar para o nosso familiar com vida, né? Isso. Mas, infelizmente, a gente sabe que no nosso país que a gente vive ainda acontece muito acidente de trabalho. E, Emily, de acordo com essa tua experiência atuando nessa área jurídica em decorrência dos acidentes de trabalho, qual é a tua interpretação? O que tu acha que acontece que ainda no nosso país causa muito acidente de trabalho? Porque a gente ainda tem números alarmantes. O que tu acha que leva a ter tantos acidentes de trabalho? Assim, pesquisas comprovam, né, que a maior causa de acidente é a falta de treinamento, né? Por coincidência, nesse assunto, com a vinculação em relação ao objeto principal da CTA, mas realmente estudos comprovam que hoje, se você faz uma atividade preventiva, o treinamento dos colaboradores, fornecimento de EPI suficiente para evitar consequências quando o acidente de fato acontece, ainda são as melhores soluções, né? O objetivo central da empresa deve ser sempre evitar o acidente, né? Tratar as consequências é remediar o problema. O objetivo central hoje da saúde da empresa é realmente evitar a ocorrência do acidente. Sabe que isso que tu falou é uma coisa importante, porque, poxa, imagina assim, a CTA é uma empresa de treinamento, a gente vê ainda, apesar de tudo e apesar de tanta norma que existe, eu ouço às vezes falar, mas não existe regulamentação para isso. Não, a lei existe. O que não existe é a aplicação da lei de uma forma adequada. Ainda muitas empresas buscam se esquivar dessa legislação e buscam não treinar seus colaboradores, buscam economizar no treinamento, fazendo aquele treinamento matado, como a gente chama, né? Quanto que eu ainda ouço aquelas empresas que querem só o certificado, não, porque não dá. Então, realmente, é uma questão de conscientização que tem que existir de forma generalizada. É claro, tem inclusive vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os motivos de acidente de trabalho. Tem muitos que se dão por causa de uma negligência por parte do trabalhador, por causa de alguma imprudência dele.
aquele famoso jeitinho, eu fiz assim a vida inteira, vou fazer, e aí faz uma vez e dá o problema. Mas muitas vezes, às vezes, falta aquela capacitação necessária. Quando a gente entra dentro daqueles parâmetros legais da imperícia, muitas vezes a imperícia se dá porque ele não estava capacitado de uma forma adequada, não tinha o treinamento necessário, não sabia de que forma devia se comportar dentro daquela situação, e isso acaba trazendo aí um reflexo muito grande. Agora eu te pergunto, Emily, tu falou que falta capacitação. E aí, aconteceu o acidente de trabalho. Quais são os direitos, quais são as responsabilidades das empresas especificamente num acidente de trabalho? Porque, na verdade, não é só uma questão de capacitação inicial. O que a gente vê na prática é o seguinte: o funcionário, a partir do momento que ingressa na empresa, ele pode ter certificados, né, anteriores, experiências anteriores, ele é treinado inicialmente por essa empresa, mas o que a gente vê é uma ausência de reciclagem. Né? Então, você toma um treinamento inicial e aí passa determinado tempo na empresa e não vai, digamos assim, atualizando esses treinamentos. Né? Então, a gente precisa que, na prática, o colaborador não só seja treinado no início da execução dos serviços, mas periodicamente, né? E seja experimentado desses novos serviços a cada alteração de função, se for dentro de uma realidade de uma empresa. Para além do próprio acidente, existem algumas posturas que as empresas elas devem tomar, né? Que é a fiscalização dos equipamentos de segurança. Não é só fornecer o equipamento de segurança para evitar o acidente, é fiscalizar a utilização deles. Porque o que a gente vê na prática é um acidente que acontece, às vezes, pela má utilização do equipamento. Então, vamos lá, o funcionário está bem treinado, o funcionário faz curso de reciclagem, os equipamentos de segurança são fornecidos, a empresa é monitorada, fiscalizada periodicamente por laudos, por técnicos de segurança do trabalho. Ela tem uma equipe diária que faz a verificação desses serviços, mas na rotina diária, às vezes falta o colaborador ter atenção no uso correto do equipamento. E aí, se a empresa, né, de fato, negligencia esse cuidado na fiscalização direta dos equipamentos, pode futuramente responder em caso de acidente. Responde em caso de acidente. Então, assim, uma vez verificado que os equipamentos não estão sendo corretamente utilizados, a empresa tem meios, né, no direito do trabalho para inibir esse comportamento do colaborador. Primeiro, a gente faz uma advertência escrita. Se o colaborador continua agindo com negligência, né, com imprudência, com a própria imperícia, que a gente trata especificamente quando a gente fala de acidente de trabalho, ela pode aplicar suspensão a esse colaborador. Inclusive, o que muitos desconhecem é que, se for uma infração reiterada pela não utilização do equipamento ou a utilização indevida do equipamento, isso pode gerar justa causa do empregado. E isso é uma coisa importante que tu falou, e me veio até à mente uma outra situação, porque assim, ó, particularmente, tô acostumado a lidar com todo tipo de empresa no nosso dia a dia aqui. Então a gente lida desde uma grande multinacional até uma empresa de pequeno porte. Eu digo que dentro das empresas grandes existem muitos protocolos e muitos procedimentos que venham a cuidar desses procedimentos. Ou seja, existe um controle de EPI mais eficiente, existe protocolos e medidas de segurança que são seguidos, ou seja, existe uma parametrização bem estabelecida para isso, até porque essas empresas são muito grandes e têm recursos. Tem técnicos de segurança, engenheiro de segurança, tem fiscalização, tem observadores, tem equipes para isso. Agora, imagina uma empresa que é bem pequenininha. Ela acha que, por ser pequena, a fiscalização não vai chegar até ela e que também não há necessidade de ter isso. Essas responsabilidades que existem em empresa, elas se aplicam só para grandes empresas ou as pequenas também têm que se adaptar? Não, elas se aplicam a qualquer empregador. Tá? Se eu tenho um funcionário ali, ela vai se eu tenho que aplicar. dar o EPI para ele, tenho que cuidar, e se ele não quiser usar, eu posso cobrar do colaborador, tem que... Exatamente. E, né, digamos assim, com o objetivo de fiscalizar as pequenas e grandes empresas, é que hoje existe o objetivo central, né, do governo, que é a implementação de informações de direito do trabalho, de laudos trabalhistas no E-Social. Né? Então, hoje você precisa alimentar o E-Social com informações de PGR, de PCMSO. Por quê?
porque vai ser uma fiscalização eletrônica, primeiramente, né? Esses dados são lançados em plataformas eletrônicas, então a Superintendência do Trabalho, ela vai ter acesso às informações dessa empresa. E se, por exemplo, você não tem laudos atualizados, você pode sofrer um auto de infração, em virtude disso, uma fiscalização do órgão para poder se adequar a essa legislação. A legislação existe, né? Por muito tempo a gente ficou sem, digamos assim, mão de obra suficiente para essa fiscalização, porque as fiscalizações seriam in loco, então não tinha auditores fiscais suficientes para fazer esse tipo de fiscalização, mas agora, com essa inovação, né, e a possibilidade de serem fiscalizadas eletronicamente, tem ainda mais essa necessidade das empresas se atualizarem e cumprirem a legislação. Na realidade, essa fiscalização hoje está sendo feita de forma online, né? Eu até gravei um Exatamente. vídeo recentemente no canal falando sobre isso. As empresas, até a partir de um funcionário, já têm obrigatoriedade de estar tendo que postar isso, né? Uhum. Então, a gente observa como, na realidade, está ampliando aí essa fiscalização por parte do governo para botar em ordem aquilo que já existe, né? As empresas precisam entender isso aí e precisam fazer sua parte. E para além disso, sabe, Alexander, eu acredito muito que a gente sai um pouco do campo empresa, vamos para o campo empregador, né? A gente hoje tem uma casa, empregamos pessoas em nossa casa, você pode ter um motorista, um jardineiro. Então, assim, para além da questão da fiscalização, né, da legislação própria, você tem uma relação de humanidade com o seu empregado, né? Então, você tem o dever de cuidado. Ele está sob a sua ordem, sob sua, digamos assim, está subordinado às suas Interessante ordens. isso. Então, isso se aplica assim até para uma dona de casa que está aqui nos ouvindo e tem uma secretária do lar que tem que ter um mínimo de cuidado ali. Talvez, se vai pegar um produto abrasivo, ter uma luva adequada para fazer uma lavagem de um... não sei como é que chama, mas vai fazer um negócio para lavar o fogão mais firme. Tem que ter uma luva que, senão vai derrete, machuca a pele. Isso. Então, isso tudo se enquadra também nessa legislação de acidente de trabalho, né? Também. Pelo que eu percebi. Exatamente. Você pode ter uma funcionária, uma empregada doméstica, ela é regida pelas leis da CLT. Então, se ela tem um acidente, se ela sofre uma queda em sua residência, você também é responsável por esse acontecimento. Tá? Que interessante isso. E agora eu vou te fazer uma outra pergunta. E, por exemplo, assim, é muito comum hoje, por exemplo, tem que fazer uma pintura. Eu chamo um pintor avulso dentro da minha casa, né? Ele não é contratado com carteira assinada. Ele foi ali e vai ficar uma semana fazendo uma pintura para mim. E se ele sobe, tá de chinelo, machuca o pé, cai de uma escada dentro do meu apartamento, como é que fica? Ainda assim, por mais que você esteja contratando uma prestação de serviço pontual, determinado período, você, como tomador deste serviço, deve fiscalizar essas atividades. Então, ele Tem tá responsabilidade em cima disso também. Tem responsabilidade em cima disso. Então, ó, gente, vocês que estão aí nos ouvindo, fica a dica. Até uma contratação avulsa dentro da casa para fazer um serviço simples, você tem responsabilidade. Tá bom? Se liga nisso. Agora, Emily, a gente falando tanto disso de acidente de trabalho, né? Tá, e aí? A gente sabe que acontece, a gente vê as implicações legais que isso pode ter. O que tu acredita aí que são algumas medidas de prevenção que todos podem tomar e que vai tornar mais eficaz? Uma empresa de pequeno porte, médio porte, a gente sabe que as empresas de grande porte já têm muitas medidas, mas e ali? Que dica tu daria aí? O que tu acha que é importante? Que medidas de prevenção que são eficazes aí hoje para prevenir um acidente? A gente inicia esse procedimento de prevenção com a contratação, né, de um laudo, de um programa de prevenção de risco. Então, independente do porte da empresa, ela precisa ter esse laudo. É nesse laudo que eu vou ter a descrição das atividades dos colaboradores e essas atividades vinculadas os equipamentos necessários para evitar acidentes. E quando a gente fala acidente, não é só o acidente inevitável, aquele que a gente é surpreendido, né? A queda de um funcionário, um dedo imprensado no equipamento. A gente sempre pensa nesses acidentes assim mais trágicos. Mas as atividades prolongadas em situações que não são adequadas podem levar também um afastamento do colaborador e uma possível vinculação a uma doença ocupacional. Tá? Então, vamos lá para um caso mais prático. Eu tenho um colaborador que tem uma atividade diária,
né? Então, ele trabalha 8 horas por dia, 44 horas semanais, numa atividade mecânica, todos os dias fazendo a mesma atividade, e isso pode causar um impacto na coluna, porque existe um laudo ergonômico que a empresa não cumpre, observações ergonômicas que a empresa não cumpre. Então, isso, ao longo de 2, 3 meses, não vai fazer diferença nenhuma na vida do colaborador. Mas digamos que ele trabalha na sua empresa há 5, 10 anos. E aí, aquela atividade, diante do risco que ela oferece a longo prazo e a ausência de equipamento que evite isso, ou uma estrutura que evite isso, né, pode causar uma doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho. Então, por exemplo, tem empresas que são fiscalizadas e na fiscalização observa-se que o programa de prevenção de risco, ele tem uma observação de que o funcionário permanece X tempo em pé. Mas a cada tempo em pé, ele precisa ter uma cadeira ali à disposição para descansar. Ou então, um banco que seja numa altura, né, de determinados centímetros para ele apoiar o pé. Então, ele vai revezando a posição em pé. Então, esses cuidados que parecem, né, na rotina de uma empresa, no dia a dia, bobagem, eles, ao longo do tempo, repercutem na saúde do colaborador. Né? Então, o risco não é só de acidente, é um risco também de doença ocupacional equiparada a acidente. Entendi. Então, na realidade, o que a empresa precisa é tomar os cuidados necessários, seguir o que está lá na legislação. Se está com dúvida, contrata uma consultoria, contrata uma empresa especializada que vai te dar esse apoio. E fiscaliza, né? Um bom jurídico para te dar o passo a passo. Eu digo isso por experiência. Às vezes a gente pensa, se depois for para a justiça eu resolvo, mas é muito mais barato a gente não ter o problema do que depois tentar resolver o problema, né? Então, cuidar antes, né? Fazer aquele pré-preparo para tudo, para evitar isso aí. Tu falou um negócio que me chamou a atenção agora e me veio à mente. Tu falou sobre causar uma doença ocupacional e tal. Já aconteceu algumas vezes isso, eu já vi muito isso no mercado, né? A pessoa tem uma doença pré-existente, começa a trabalhar numa empresa e aí pode acontecer um acidente ou pode acontecer alguma coisa. Existe alguma relação entre isso, entre essa causa pré-existente, acidente de trabalho e doença ocupacional? Como é que funciona isso aí aos olhos da legislação no nosso país? Pronto, isso é uma grande discussão na doutrina, né? Porque como é que você vai mensurar a quantidade de tempo suficiente naquela atividade para causar uma lesão ao colaborador ao ponto de impossibilitar ele a trabalhar? Então, o que a gente sempre aconselha ao cliente, à empresa, é, primeiro, fazer um bom exame admissional. Porque a gente sabe que existem, né, doenças que são degenerativas. Então, dificilmente, quando você tem uma clínica que faz exame admissional que não tem um preparo suficiente, ela não consegue perceber se existe alguma limitação no colaborador que você pretende contratar. Então, o primeiro passo para evitar o enquadramento de uma situação dessa é você ter uma boa clínica, um bom parceiro, que faça um exame admissional que consiga detectar a preexistência de doenças. Por que isso é importante? Porque se você sabedor de uma doença pré-existente, isso é apontado no laudo de medicina do trabalho, você coloca o funcionário em determinada atividade que pode causar o agravamento, a Justiça do Trabalho entende que você concorreu para esse agravamento. Tendo ciência, concorreu para o agravamento. Então, você se responsabiliza em caso de, digamos assim, suspensão do contrato de trabalho por afastamento do INSS, do retorno dele, se for configurado uma doença ocupacional, você se responsabiliza durante um ano por esse colaborador, né? Porque a gente fala também quando o colaborador ele retorna do INSS após um afastamento por acidente de trabalho ou doença equiparada a acidente de trabalho, ele tem uma estabilidade de 1 ano. E a gente vê muito isso, né? Eu já passei por situação onde contrata um colaborador, 1 mês depois acontece alguma coisa e ele vem querer enquadrar aquela circunstância que teve. Sei lá, às vezes até uma coisa que não tá nem dentro da atividade dele, teve um AVC, um derrame, alguma coisa, vem colocar aquilo como consequência diante da atividade que ele realiza, como um acidente de trabalho, como uma doença ocupacional, ou não sei, inventam 1 milhão de coisas aí. Então a gente realmente as empresas precisam se precaver diante desse cenário para poder estar preparada
e sabendo que atendeu a legislação, atendeu todos os ditames legais aí E para estar nesses resguardado. casos, a gente tem a Justiça do Trabalho, né, como uma parceira da sociedade. Né? A Uhum, gente não deve enxergar a Justiça do Trabalho como um inimigo, pelo contrário. A manutenção do direito, a manutenção da justiça é um direito à dignidade de todos, né? claro. Então, a Justiça do Trabalho ela atua no esclarecimento dessas demandas. Então, em caso de um processo que haja uma alegação de uma doença degenerativa, está equiparada, né, a um acidente ocupacional, a Justiça do Trabalho nomeia um perito, então o colaborador ele é periciado, né? Ele passa por um perito médico, um perito que pode ser fisioterapeuta, um psiquiatra, qualquer que seja a especialidade, a Uhum. Justiça nomeia esse assistente, né? E as partes também participam dessa perícia, podem também nomear pessoas próprias para o acompanhamento dessa perícia. E aí, essa pessoa que é especialista na área do acidente ou da doença ocupacional consegue descrever ou relacionar se a doença acometida pelo colaborador tem relação com a atividade que ele exercia na empresa. Por exemplo, ele era bombeiro, né? E foi acometido por um AVC. Eu não sei agora os dados, as estatísticas, mas grande parte do AVC é uma questão de ou é hereditário ou é uma questão de rotina, né? De Alimentação e alimentação, tal, etc. Então, assim, não exatamente. está relacionado à atividade que ele exercia. Uhum, E você contratou esse funcionário há 1 ou 2 anos, então não seria suficiente, né? uhum. Essa atividade para causar um dano nesse alcance. Isso é importante, né? Porque é, tudo isso, olha, gente, que coisa interessante, né? Tudo isso que a gente está falando envolve um acidente de trabalho. São muitas aplicações. A gente pensa às vezes que um acidente de trabalho é simplesmente o cara que caiu um tijolo na cabeça. É isso. Não é. Eu digo por experiência, né? Uma empresa como a gente que atua muito forte na área de segurança do trabalho, as possibilidades de um tijolo cair na cabeça de alguém é muito baixo. Isso é muito raro acontecer. Tanto que quando acontece, sai na TV, porque foi tão raro. Agora, o dia a dia é exatamente isso que a gente está conversando aqui. É uma situação de uma pessoa que fica muito sentada, que trabalha de forma repetitiva, que às vezes comete até um escorregão dentro de uma fábrica e cai. E tudo isso é considerado acidente de trabalho. Que manipula um equipamento e acaba se machucando sozinho. Tudo isso é acidente de trabalho. São diversas situações que surgem, né? Tem até uma estatística que saiu recentemente, acho que acontece 3 acidentes de trabalho por dia no nosso país, com gravidade maior e com gravidade menor chega a 10, parece. Dados aí que eu acho que eu li do ano passado do INSS. Então, poxa, imagina um país que tem quase 20 acidentes de trabalho todo dia. Todo dia, todo dia. É muita coisa, né? Que implica afastamentos, implica diversas situações, né? Então, a gente tem que realmente ficar atento. E aí, Emily, entra até uma questão que eu vou te perguntar também. Por exemplo, assim, ó, uma empresa, ela foi negligente, não deu treinamento adequado, não fez o que precisava ser feito, ou não importa, aquele colaborador também cometeu alguma coisa que não precisava. Alguém houve uma negligência nessa parte. Teve um acidente de trabalho. Aquele colaborador recebeu, teve que se afastar anos pelo INSS, ou veio a óbito, teve uma indenização aí por parte do governo. A empresa fica tranquila porque o governo vai assumir tudo. É isso? Não é bem assim, né? Em que pese haver a possibilidade dele se afastar pelo INSS, perceber benefício previdenciário, né? Pode até se aposentar por invalidez, mas nada impede que esse colaborador busque na justiça danos materiais, danos morais ou danos estéticos, né? Hoje a gente tem a mensuração desses 3 tipos de dano. A empresa ela pode se responsabilizar, inclusive, pelos tratamentos médicos que sejam consequências do acidente de trabalho. Então, por exemplo, o colaborador caiu de determinada altura, a necessidade de acompanhamento de fisioterapia. Então, se for comprovado que a empresa concorreu para o acidente, né, e o juiz pode deferir danos materiais e ressarcir todos os prejuízos causados a título de sessões de fisioterapia. E se ele fez tudo pelo SUS? Ele pode buscar ainda danos Pode morais. buscar. Pode buscar Eu danos vou te falar morais. por que que eu te perguntei isso. Eu vi esses dias aí, tava falando com um conhecido,
E ele falou que numa empresa que ele prestava consultoria, teve um caso onde o INSS estava processando a empresa, pedindo reparação por causa de um acidente de trabalho. Ele chamou de ação regressiva. Isso acontece também? Não é muito comum, mas acontece. Por que não é comum? Porque dependendo do, digamos assim, do custo que esse colaborador teve ao longo desse afastamento, não justificaria o ingresso dessa ação, né? Uhum. Mas a gente apresenta para o nosso cliente uma solução para isso, né? Hoje, na atividade, você tem a possibilidade de formalizar um seguro de vida ou um seguro preventivo de acidentes. Então, nesses casos, você pode acionar o seguro e ele fazer a cobertura, né? Dependendo do porte da empresa, a gente fica com a ideia de que isso custaria muito caro para a empresa, mas não, né? Nós temos seguros de inúmeras formas, apólices que podem ajudar a empresa em uma possível demanda dessa regressiva do INSS. Então tem ações do governo contra empresários, contra Tem, empresas, empregadores por causa disso. existe a possibilidade, sim. Então, na realidade, a empresa volta a dizer, é mais barato ir lá dar o treinamento, cuidar da pessoa, até porque Fiscalizar, é aquilo que eu sempre falo. E isso até é um valor aqui na CTA, né? É, gastar, né? Investir, colocar dinheiro, colocar recursos financeiros dentro de uma organização em segurança do trabalho não é gasto, não é custo, é é investimento, investimento. porque a gente está prezando o maior bem que existe dentro de uma organização, que são as pessoas. Eu digo, empresas existem por causa de pessoas. Empresas são formadas por pessoas. Uma empresa por si só não é nada, é simplesmente um número num cartão CNPJ que está lá. As pessoas que fazem e dão vida a uma organização. Então, o maior patrimônio, o maior bem de alguém é essas pessoas. E nada mais justo do que as empresas terem a consciência de cuidar dessas pessoas, terem essa percepção. Até porque a gente sabe que, conforme tu explicaste aqui para nós, né, doutora, é muita consequência que tem. Muita consequência. É muita coisa que pode realmente acontecer diante de um acidente de trabalho. Agora eu tenho mais uma dúvida. E eu já, inclusive, a gente já falou isso aqui nesse canal. Tá, e aí? Aconteceu o acidente de trabalho. Que é a recomendação para o empresário? É dar um jeito de tapar ali rápido o que aconteceu, abafar, deixa quieto e morre o assunto, tenta fazer um acordo o mais rapidamente possível para se livrar da situação. É assim que funciona? Tem que ter, ou tem que ter algum procedimento a ser feito, uma investigação, um negócio para preencher? O que acontece quando acontece um acidente de trabalho? Quando acontece acidente de trabalho, a recomendação é o preenchimento de um comunicado de acidente de trabalho, tá? Onde você informa, descreve as características do acidente, prestar os primeiros socorros a esse colaborador. Só uma pergunta, eu preencho quando eu quiser esse documento aí? Não, o ideal é que assim que o acidente aconteça, você consiga apurar, né, Uhum. quem são os envolvidos, que circunstâncias se deu o acidente, você preenche o documento. Mesmo porque, para você dar entrada no afastamento do colaborador pelo INSS, você precisa informar que houve esse acidente e prestar essas informações ao órgão previdenciário também. Para além disso, né, da emissão do comunicado de acidente de trabalho, toda empresa deve ter uma estrutura mínima para prestar primeiros socorros, né? Pessoas treinadas. E quando não existe esse tipo de estrutura, a gente deve contactar quem teria competência para isso, né? Uhum. Na esfera E quando a gente municipal, vai estadual. fazer uma avaliação geral, quais são os pontos que tu acha que são importantes? Porque assim, ó, a gente trabalha muito com prevenção, a gente fala muito isso aqui na CTA e ficou claro nessa nossa discussão que realmente é o procedimento mais efetivo, é a gente realmente trazer uma prevenção. Mas a partir do momento que o acidente aconteceu, e se eu sou uma empresa preocupada com prevenção, eu tenho que avaliar o que foi que aconteceu. O que tu acha que são os passos importantes para eu avaliar depois de um acidente de trabalho, para que eu possa colocar em prática as novas medidas aí? Ou seja, numa investigação, o que eu faço numa investigação efetivamente para colher os melhores resultados possível? Primeiro, né, se possível, não, dependendo da estrutura da empresa, você faz inicia-se, né, um inquérito interno, uma apuração de falta interna, onde você vai verificar as circunstâncias que se deu o acidente, se o local tinha câmeras, se o acidente foi testemunhado por terceiros, listar essas testemunhas, entender em que circunstâncias se deu esse acidente e tentar internamente prevenir novas ocorrências.
Quando a gente fala de prevenção de acidente, não é após o acontecimento do acidente as novas providências, né? A prevenção, ela é diária. Então, Uhum. assim, você hoje tem que ter na sua empresa uma política de conversa, né? É o que a gente chama vulgarmente de DDS, né? Que é o diálogo diário. O diálogo diário é a oportunidade que seus colaboradores também podem apontar possíveis falhas na segurança. Então, esse diálogo diário é importante para que a empresa possa diagnosticar possíveis problemas estruturais, problemas de equipamento, né, e até procedimentos que são adotados na rotina da empresa. E, num segundo passo, além de uma questão de uma rotina diária, a empresa também pode formalizar com seus colaboradores reuniões periódicas onde trate diretamente de prevenção de acidentes. Quando a gente fala nisso tudo, né, uma primeira coisa que me vem à mente é a importância de a gente preservar vidas e de a gente estar preparado, né, caso venha acontecer realmente um imprevisto, venha acontecer algum acidente. Se uma empresa segue todos esses procedimentos, é, treina os colaboradores, entrega os EPIs, qualifica aquele profissional para fazer alguma coisa, mas mesmo assim, por uma displicência do trabalhador ou por uma inconsequência da parte dele, como a gente vê muito, ele ainda causa um acidente de trabalho e aí vai e processa a empresa. E hoje existe, eu já ouvi falar muito assim, deu acidente de trabalho, é certo que a empresa vai perder e vai pagar indenização. Então quer dizer que acidente de trabalho, a empresa não tem chance nenhuma de, de vir a ter lograr, digamos assim, um resultado favorável para si diante de uma situação dessa, onde ela de verdade não teve culpa ou não? O que, que tu acha? A empresa consegue ou não consegue aí? O que, que tu acha que precisa acontecer? Como é que está funcionando isso aí? Essa discussão é bem mais, assim, digamos assim, complexa, porque se discute responsabilidade civil, né? Ela é objetiva, não vai se apurar nem se houve culpa, dolo, né? Que aí você vai Uhum. por dentro da descoberta se houve imprudência, imperícia, negligência, ou se é subjetiva, ou seja, você vai apurar de fato quais foram os critérios do acidente, né? O que se tende na prática é que, como o funcionário ele está subordinado às estruturas da empresa, está subordinado, né, ao empregador, ele é o responsável, o empregador é responsável pelas circunstâncias que acontecem no ambiente de trabalho. Então, para você conseguir comprovar, né, que foi culpa exclusiva da vítima, é bem mais complicado, né? Então, você teria que ter aí provas robustas de que o colaborador concorreu para o acidente de forma exclusiva. Então é muito difícil a possibilidade de um empregador vir a ganhar uma causa numa reclamação trabalhista decorrente de acidente de trabalho. Para falar a verdade, de casos que eu acompanhei, só um teve uma decisão nesse sentido, porque foi acompanhado de. Não houve o falecimento do colaborador, houve ele ficou deficiente, né? Uhum. Ele teve parte da perna amputada num acidente de trânsito, mas foi verificado que ele estava sem cinto de segurança, fazendo uma ultrapassagem indevida. Então, o que, digamos assim, resguardou a empresa de responsabilidade foi um laudo feito pela Polícia Rodoviária Federal, que Entendi. apurou a circunstância do acidente e comprovou que o colaborador concorreu, digamos assim, sozinho para o acidente, porque o equipamento da empresa estava em perfeito estado, foi feito um laudo do freio do equipamento e as testemunhas do local conseguiram, né, descrever a imprudência do Do motorista. motorista. Então, voltamos para o mesmo caminho. É melhor que as empresas cuidem dos seus colaboradores, cuidem do ser humano, invistam realmente o que for necessário para que se mantenha sempre o ser humano em primeiro lugar. Dê treinamento adequado, capacite o colaborador, faça DDS aí de forma constante e regulares, não só naquele período onde acha que tem que ser feito. Não, aqui está chegando a auditoria, vamos fazer aqui uma semana intensiva de, né? A gente ouve muito isso quando está naquele período de CIPA,
daqueles eventos onde tem a semana do CIPAT. Então é sempre que tem que ser feito isso aí, sempre tem que estar cuidando, sempre tem que estar capacitando a pessoa, sempre fiscalizando. Eu acho muito importante isso, aquelas empresas onde elas investem em técnicos de segurança, em equipes preparadas para estarem fazendo fiscalizações, liberações de serviço, acompanhamento de obra, porque é nisso aí que a gente vai estar realmente resguardando as pessoas. E, né, casando com tudo isso que você citou, tem uma boa assessoria jurídica, né? Porque a função do advogado não é defender um cliente em uma demanda, mas também trabalhar com o objetivo de prevenir problemas, prevenir litígios. Então, a nossa assessoria, ela vai dar admissão do colaborador. Então, assim, para que atividade ele está sendo admitido? O que é que trata o contrato de trabalho, né? Deu alguma interferência no exame admissional? Né? O seu advogado, o parceiro jurídico, ele deve ter um olhar clínico para essas situações, né? E acompanhar a rotina da empresa diariamente. Então, por exemplo, se você tem situações onde o colaborador não utiliza equipamentos, você tem que ter uma assessoria jurídica para te orientar a respeito de aplicações de penalidades para esse colaborador, né? Porque o mau exemplo deve ser proporcionalmente punido. Não adianta só chegar ali e deixar solto, e também não adianta ser rígido demais, já vou demitir por justa causa. Existe um procedimento a ser seguido para que isso seja adequado de acordo à luz aí da legislação do nosso país, né? Então... E muitas empresas desconhecem esses mecanismos, né? A empresa pode utilizar a própria legislação para trabalhar como uma parceria nessa prevenção, né, do colaborador. É isso aí, gente. Então, que fique claro para vocês que é bacana. Se precisar de uma consultoria jurídica, vou deixar o contato da Emily aqui embaixo do escritório, tá bom? Na descrição do vídeo. Vocês vê. A gente aqui, vocês já chegaram aqui através da gente, já sabe. Nós somos uma empresa muito especializada nessa área de segurança do trabalho. E o nosso objetivo justamente é estar trazendo para vocês esse esclarecimento da melhor forma possível. Para quê? Para que todos entendam, Emily, que é importante a gente dar atenção a isso. Não é brincadeira, não é chegar assim, não, eu estou gastando demais, Não, um acidente às vezes pode quebrar um negócio, quebrar uma empresa, pode fazer com que várias pessoas percam o emprego porque simplesmente não se seguiu o que era para ter sido feito. É tão simples, é só seguir os procedimentos, é só seguir as normas, elas existem. Tem muita norma, tem muito procedimento para ser aplicado. E não é difícil. Agora, se você realmente não entende isso, por isso que precisa procurar ajuda de profissional. Tenha um técnico de segurança, tenha uma estrutura de segurança dentro da empresa, por menor que ela seja, porque isso vai realmente resguardar. Emily, deixa as considerações finais e um recado aí para o pessoal, para a gente poder finalizar esse bate-papo hoje. Eu gostaria só de, digamos assim, arrematar essa nossa conversa de hoje, né, fortalecendo a ideia da importância de se prevenir situações de risco, né, de entender que hoje o que compõe a empresa, né, o conceito de empresa é o conjunto de pessoas e bens, né? Então, nenhuma empresa nasce só de patrimônio. Ela é composta, como você mesmo mencionou, de pessoas. Então, a gente precisa trazer esse olhar mais humano nessas relações de trabalho, né? O objetivo hoje dessa nova geração é entender que o direito ele não versa só sobre litígio. O direito versa sobre a possibilidade de mediar, de conciliar, né, esse novo diálogo. Então, o objetivo central das empresas deve ser realmente manter esse diálogo colaborador, manter esses cuidados nas relações de trabalho, para que evitem futuramente problemas. Então é isso aí, gente. Cuidem, se planejem, se organizem, façam isso, que as coisas vão dar certo. Não tem erro, é só fazer o que precisa ser feito, né, Com Emily? certeza. E se vocês, gente, gostaram do que vocês estão vendo aqui até agora, por favor, não se esqueçam. Deixe o like nesse vídeo, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal, pegue e compartilhe com quem precisa ouvir isso que a gente discutiu hoje, porque é importante para a gente, ajuda na nossa divulgação aqui desse conteúdo, nos ajuda a trazer mais conteúdo para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida aqui sobre o que a gente conversou hoje, por favor,
deixe, escreva aqui nos comentários que a gente vai ter um imenso prazer aí em estar respondendo para vocês, né, Emily? Podem contar comigo também. Tá bom, gente? Bom, agradecemos pelo dia de hoje e por hoje é isso aí, galera. Esperamos vocês no próximo vídeo. Até!